eu tenho aqui um recado que não é meu, mas é de Deus. Eu meditava sobre isso, e eu quero que você abra muito agora a tua mente, sabe? E principalmente o teu coração. Quando a gente fala abrir o coração, eu penso que é abrir bem os ouvidos também, para ouvir o que Deus tem a dizer. Daqui a pouco a gente vai fazer as orações, mas hoje, irmãos, especialmente hoje, eu quero que você se atente para esse tema que eu vou pedir para colocar aqui já na tela. Nenhuma das pragas do Egito me sucederá. Você crê nessa palavra? Então, confesse. A Bíblia diz assim, ó, com a boca se faz confissão e com o coração se crê. Confesse. Nenhuma das pragas do Egito me sucederá. Agora creia isso no seu coração. Nós sabemos que quando Deus usou Moisés para que ele libertasse, tirasse o povo do Egito, do tempo de escravidão que eles estavam tendo lá, né? Faraó foi resistente, não abriu mão disso, mas de jeito nenhum. Então, Deus ordenou, alguém consegue lembrar quantas pragas? 10 pragas. E Deus ordenou 10 pragas de sobre o Egito, já forçando o faraó da época liberar o povo para ir embora. E mesmo com todas essas pragas, irmãos, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, foi que ele decidiu liberar, senão ia ficar pior ainda. E foi a última praga que acabou com tudo mesmo. Pensa, a morte do primogênito. E Ramsés era o faraó da época, e ele tinha um único filho que era herdeiro do trono. Agora já não tinha mais o filho herdeiro do trono. Vocês estão entendendo? Quando eu uso o tema, nenhuma das pragas do Egito me sucederá, a palavra de Deus, ela dá resposta por que não vai suceder. E eu quero chegar nessa resposta para você hoje. Por que as pragas do Egito não vai te suceder? Teve praga de piolho, não teve? Teve, não teve? Quem quer ter piolho? Você já teve piolho? Eu já tive piolho. Sabe aquele pente fino? A mãe da gente vinha passando na cabeça, quase rasgando tudo. O trem que doía passar na cabeça, não? Lembra do pente fino marronzinho assim? Aí passava assim, que é isso? Aquelas lêndias saindo, né? Piolho. Uma vez eu na escola, eu vi piolho andando assim, eu descia na testa dos colegas de classe, sabe? Gente, é um negócio feio. Pensa numa praga terrível que suga teu sangue, né? E que coisa horrível. Olha, teve praga de piolho, teve praga de mosca. Pensa, mosca? Mosca, gente, já comeu alguma coisa com a mosca no doce? Você olha aquele negócio, você até joga fora, porque é uma mosca, né? Tem muita praga de mosca. E não é uma, duas, não, assim, não. É praga de mosca. Sabe? Teve a saraiva, teve as trevas densas, que você apalpava. A gente vai ver isso já. Teve muitas pragas. Teve úlceras. Teve morte de animais. Gente, é a coisa terrível que teve. Nenhuma das pragas do Egito me sucederá. E sabe por quê? É aí que está o mistério. Primeiro, para entender tudo, para a gente chegar no porquê, eu preciso que você abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 8, para entender o passo a passo, para ficar interessante. Capítulo 8, né? Que eu disse. Capítulo 8. Capítulo 8 de Êxodo. Então nós sabemos que tinha quantas pragas? Quantas pragas foram? 10 pragas. Deixa eu explicar uma coisa. Dessas 10 pragas, 3 pragas me chamou a atenção.
Das 10, 3 saltou aos meus olhos. E eu vou trabalhar mais essas 3 aqui nessa noite, nessa manhã. Não sei por que eu estou falando noite, desde o começo do culto. Não estou entendendo por quê. Talvez porque a noite vai ser uma benção também, né? Culto da noite. Mas eu estava falando que são 10 pragas, foram 10 pragas. E das 10, 3 dessas 10 aí, isso me chamou a atenção, saltou aos meus olhos, gente. Nós vamos trabalhar essas 3 para entender e chegar no porquê. Mas antes de falar delas, deixa eu primeiro apontar para você aqui o versículo 21 e 23. Preste bem atenção. E naquele dia, aqui é Deus falando por intermédio de Moisés. E naquele dia, eu separarei a terra de Gósen. Diga, separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita. Quem habitava na terra de Gósen? Quem? Quem? O povo de Deus. Diga, o povo de Deus. Então vamos lá. Naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra, e porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Vamos entender uma coisa. Qual era a cidade em que o povo habitava? Gósen. Marque bem essa palavra. Marque bem o nome dessa cidade. A terra de Gósen era o lugar no Egito dado aos filhos de Israel, dado aos hebreus, pelo faraó de José, no seu tempo. O próprio Jacó também escolheu essa terra para habitar quando eles foram para o Egito. Lembra dessa passagem? Quando veio a fome em toda a terra, por todos os lugares, e saíam pessoas de todos os cantos, só o Egito é que tinha mantimento, suprimento para todo mundo. Foi nesse momento que houve o reencontro, né, de José com seus irmãos. E aí o faraó, então, depois de todo os laços familiares, o reencontro que houve, o José liberando perdão para eles, explicando o motivo pelo qual ele estava ali, por que ele tinha sido enviado para lá. Então, José resolve trazer toda a sua família para morar. E foi aonde? Na terra, na cidade de Gósen, onde eles passaram a habitar. Gósen é descrito como a melhor terra do Egito, apropriada para a pecuária e também a agricultura. Então, tudo que se plantava ali, se colhia, a terra dava, sabe? Para criar animais e tudo mais, era a terra perfeita. Então, ali habitava o povo hebreu, o povo de Deus, o povo de Israel. Os filhos de Israel habitavam exatamente em Gósen. E Deus, por intermédio de Moisés, disse que faria distinção, isso quer dizer separação do seu povo. Está ouvindo ou não? O que Deus ia fazer? Separação. Isso quer dizer o seguinte, que todas as pragas que seriam enviadas sobre o Egito, não ia suceder ou não ia chegar até a cidade de Gósen. Por quê? Quem habitava lá? O povo de Deus. Quem aqui é povo de Deus? Então, onde se habita não pode chegar a praga. Já começa por aí. Eu disse para vocês que das 10, 3 saltaram aos meus olhos, das 10 pragas. A primeira praga foi a praga da saraiva, que eu quero destacar aqui das 10. Se você pegar aqui o capítulo de número 9, que está do seu lado aí, vamos ler alguns versículos do 22 ao 26,
e você vai compreender exatamente a praga da saraiva. Então disse o Senhor, estou lendo 22, a Moisés. O que foi que Deus disse para Moisés? Estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra de onde? Em toda a terra do Egito. Gósen ficava onde? No Egito. Sobre os homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra e havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Agora olha o 25. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até aos animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Leia o 26 comigo, 1, 2, 3. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Onde Deus está, irmãos, não há pragas. E se você está habitando no lugar onde Deus está, não há pragas. Se você está exatamente no lugar onde Deus quis que você estivesse, não haverá praga. O lugar é tudo, desde que o lugar onde estou tenha sido ordenado por Deus. Nós vamos chegar lá. Esse ponto me chamou muita atenção. Teve uma segunda situação, uma segunda praga, que também me chamou a atenção. Sabe qual foi? A praga dos gafanhotos. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Primeiro você entendeu o que a saraiva fez? Junto com fogo, misturou fogo com saraiva. Pensa como é que foi isso. Você sabe o que é a saraiva, né? Não. Saraiva é granizo. Essas pedras, está chovendo gelo, já ouviu essa expressão? Isso é saraiva. Em alguns lugares do país, aqui no Brasil, chove saraiva. De tal modo, de tal maneira que já passou isso em reportagens. Os negócios eram tão grandes, umas pedronas, que amassava carro. Alguém já chegou a ver ou eu estou falando bobagem aqui? Que eu já vi. Vocês já viram também? Às vezes chove aqui também. Está chovendo granizo, está chovendo gelo. Até pega, né? O gelo. Mas aí você pensa bem, saraiva com fogo. Foi acabando com tudo. Gente, isso é tão sério. A saraiva, ela destruiu parcialmente tudo que o Egito possuía, menos a cidade de Gósen, onde o povo habitava. Aí depois vem uma das 10 pragas que me chamou a atenção, foi a do gafanhoto. Essa saraiva, essa praga aqui, ela destruiu muita plantação, destruiu muitos animais, matou muitos animais, isso parcialmente. Não chegou a acabar com tudo. Mas aí vem a praga dos gafanhotos. Pensa, converse com qualquer agricultor, qualquer homem da lavoura, para você ver, gafanhoto é uma praga na lavoura. Quem é da roça, quem é do interior, sabe o que eu estou dizendo. Pensa num negócio que acaba com a plantação. Faraó não quis liberar o povo para ir sacrificar e adorar o Senhor. Então Deus resolve mandar a praga do gafanhoto. No capítulo 10,
fala deles. Do 12 ao 15. Escute com atenção. Então disse o Senhor a Moisés, que foi que Deus disse a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam, olha bem, toda a erva da terra, tudo o que deixou a. Então a saraiva destruiu parcialmente. Agora vem os gafanhotos, acabando com o que tinha sobrado, restado. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Olha o 14. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram, meu Deus. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles viram outros tais. E o 15 termina: porque cobriram a face de toda terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, em todo o fruto das árvores que deixara a saraiva, e não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva no campo, em toda a terra do Egito. Diga: o que a saraiva não destruiu, os gafanhotos destruíram. Irmãos, se tinha ainda uma esperança, essa esperança acabou com a chegada dos gafanhotos. Ou seja, uma crise econômica atingiu o Egito. O que foi que eu disse? Não tinha mais o que comer, não tinha mais, acabou com tudo, gente. Veio uma crise econômica, os animais morreram. Não tinha vaca para dar leite. Não tinha boi para dar carne. Acabou. Não tinha uma verdura para comer. Não tinha um alface para comer. Acabou. É uma verdura que eu gosto muito. Quase ninguém conhece. Estou tentando lembrar o nome dela. Chicória. Já ouviu falar nisso? Chicória? Acabou, não tinha mais chicória. Gente, não tinha mais rúcula. Os frutos das árvores, acabou. Destruiu tudo. Fogo, saraiva misturado com gafanhoto. Banana, acabou a banana. Não tinha mais banana. Acabou tudo. Pensa, significa dizer que houve uma crise econômica no Egito. Quando a gente fala de crise econômica, a gente lembra de que país? Do nosso país. Somente aqueles que habitavam em Gósen não foram atingidos. A praga não chegou. No lugar onde, porque Gósen era apropriada para a agricultura e a pecuária, os animais não morreram e a agricultura também não morreu. Lá em Gósen. Está começando a entender ou não? Que houve uma crise econômica naquele país. Porém, somente a cidade de Gósen foi protegida pelo Senhor. Por favor, repete. Nenhuma das pragas
do Egito me sucederá. Logo após isso, vem uma outra praga, que é a terceira, que também saltou aos meus olhos, e a gente já vai finalizando. Está aqui no capítulo 10 mesmo, versículos 21 ao 23, que foi a praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão o quê? Trevas sobre a terra de onde? Do Egito. Trevas que se... Para aí. Trevas o quê? Você apalpa trevas? Desliga a luz aí para mim da igreja, por favor. Todas elas. Olha isso. E ainda estamos nos vendo com muita dificuldade, mas estamos, não é verdade? Porque, tem luz aqui acesa, tal, telão, coisa e tal. Agora acende, por favor. Melhor assim? As trevas que houve no Egito, irmãos, olha o que diz aqui no versículo 22, E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas o quê? Espessas, em toda a terra do Egito por 3 dias. Existia uma camada de trevas que era palpável, você conseguia tocar na escuridão. Pode isso? O negócio foi violento. Tão sério, que olha o que diz no 23. Não viu um ao outro. Aqui a gente conseguiu ainda enxergar, não foi? E ninguém se levantou do seu... Por quantos dias? Pensa, ser 3 dias num único lugar. Sem poder se levantar para onde eu vou, porque não tinha como. Escuridão total, absurda, absoluta. Mas, consegue ler comigo? 1, 2, 3. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Irmãos, não sei se você está entendendo. Porque nenhuma das pragas do Egito me sucederá. Sabe por quê? Abra sua Bíblia no Salmo 91. Salmo 91. Que bênção esse texto que vamos ler. Salmo 90. Posso ler? Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Vamos de novo ler comigo o versículo 1. Vai, 1, 2, 3. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Diga, a minha gozem é no esconderijo do Altíssimo. A minha cidade de habitação é no esconderijo do Altíssimo. Preste atenção. Aquele que habita. A tua habitação deve de ser em Deus. Todas as pessoas que estão habitando em Deus, fazendo de Deus o seu esconderijo, à sombra desse vai ter descanso, e nenhuma das pragas do Egito vão te suceder. O versículo 3 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O 3 diz, porque ele te livrará do laço e da peste. Por quê? Porque você está habitando, você tem uma habitação, e se você estiver em Deus, nessa habitação, aí porque ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estará, e a sua verdade é escudo, e
Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de... Nada disso vai te assustar. Se a coruja cantar em cima do telhado da tua casa, você pode ficar tranquilo. Não tem isso? O povo antigo fala que vai morrer alguém. Está ouvindo ou não? Escute o 6. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio. Diga, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Diga, se eu habitar no esconderijo do Altíssimo, que é a minha goza, hein? Veja, olhe para a pessoa que está ao seu lado, veja o que vai acontecer. Leia o versículo 7 comigo em voz alta, 1, 2, 3, 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás nenhuma das pragas do Egito porque você está em Deus. Prestou atenção nisso? Tem mais, versículo 8, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu. Agora leia, o Altíssimo é a tua, diga, o Altíssimo é a minha habitação. Fala, porque o Altíssimo é a minha habitação. Olha de novo, sabe o que vai acontecer? Versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É por isso que nenhum mal, ou melhor, nenhuma das pragas do Egito te sucederá. Só por causa disso, pastor? Não. Vá para o Salmo, capítulo 3, e a gente encerra com chave de ouro. Olha isso, gente. Sabe por quê? Que nenhum mal, ou nenhuma das pragas do Egito te sucederá? Então, leia comigo o versículo 8 que você vai descobrir. Consegue ler? 1, 2, 3. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. O que isso quer dizer? Repete comigo e grava bem aí para você nunca mais esquecer. A bênção de Deus está sobre o seu povo. A bênção de Deus estava sobre o povo dele lá em Gósen. Por isso que as pragas do Egito não chegou a eles. A bênção de Deus está sobre mim e sobre você. Por isso que as pragas do Egito não vão te alcançar. Não vão chegar em você. Irmãos, resumindo tudo isso daqui, com a boca se faz confissão, diz a Bíblia, e com o coração se crê. Então confesse, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda, e creia que isso não vai acontecer. Por quê? Porque você é povo de Deus, é abençoado por Deus. Por quê? Porque a minha habitação é no Senhor. Eu habito em Deus, é a minha morada. Eu estou no esconderijo do Altíssimo, e à sombra dele eu consigo descansar. Todos que estão em Deus conseguem descansar. Todos que estão em Deus descansam. Amém? E eu quero que isso fique no seu coração. Essa palavra é para mudar a tua vida a partir de hoje. Houve crise no Egito? Haverá na sua vida? Essa praga não tem que chegar na tua casa, nas tuas finanças, nos teus recursos. Não aceite. E se o diabo tentar, você mostra a Bíblia para ele. Se o diabo tentar, você falou, Satanás, você esqueceu que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará? Você esqueceu que a minha habitação está em Deus? Por causa disso, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido? Você esqueceu que a minha habitação é no esconderijo do Altíssimo, eu habito em Deus, e é por esse motivo que nenhum mal me sucederá e praga alguma chegará à minha tenda? Ô Satanás,
Você esqueceu que Deus me abençoou? Você esqueceu que a bênção do Senhor está sobre mim? Entendeu ou não? Então não aceite. Qualquer tentativa do diabo em querer trazer algum tipo de praga na tua vida, não aceite. Você estará protegido por Deus. Crê? Então confesse. Nenhum mal me sucederá. Praga alguma chegará à minha tenda. Diga: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Não cairei no laço do passarinheiro, porque eu estou protegido, porque eu estou em Deus, porque a bênção de Deus está sobre o seu povo. Vamos aplaudir a Jesus.